Viva o 1º de Maio! Viva os trabalhadores portugueses! Viva a UGT! Viva a UGT! Viva Portugal! Eu tenho aqui um discurso escrito, mas antes de o ler, permitam-me, com emoção, ver esta mancha verde aqui à minha frente, que não é uma mancha qualquer, são os alunos da Escola Profissional Agostinho Bezerra. É uma satisfação, é um orgulho. Obrigado, obrigado, obrigado por mais uma vez terem vindo a connosco e dar à juventude o ânimo, o entusiasmo, a reverência que só vocês têm. É com grande satisfação que constato a adesão de homens e mulheres do mundo do trabalho, trabalhadores e trabalhadoras do ativo, reformados e pensionistas, desempregados ou em busca do seu ingresso no mercado de trabalho, jovens e menos jovens, do setor público e empresarial do Estado e do privado, todos juntos, aqui, nesta invicta e orgulhosa cidade do Porto, pela primeira vez em âmbito nacional, a UGT comemora o 1º de Maio, Dia do Trabalhador, jornada de luta e de festa, de patriotismo e de apelo ao respeito e consideração por todos quantos labutam diariamente pelo pão que alimenta as suas famílias e permite viver uma vida digna, à custa do seu empenho em conquistar e garantir o seu sustento, com honra, profissionalismo e dedicação. A UGT é uma confederação de sindicatos, todos o sabemos, em Portugal. O seu ato fundador, em 1978, foi ele próprio um grito de insubmissão contra a imposição de uma pretensa unidade sindical que esmagava e tentava controlar e impor a recém-conquistada liberdade. Nunca nos vergamos ao peso da nossa aposta no compromisso e na busca de consensos, no sindicalismo que propõe soluções e apresenta contributos para a vida dos portugueses e do país. Hoje, que tanto se fala de consensos necessários à estabilidade governativa e à paz social, de busca de compromissos em matérias estratégicas do interesse de Portugal, podemos reafirmar o que vimos dizendo e praticando há muito tempo. A UGT é ela própria um exemplo e um fator que elegeu um compromisso e a busca incessante de consensos como a sua base essencial de apoio para existir e resistir. E aqui estamos. Não fosse a nossa postura tão criticada por todos quantos preferem a agitação e o protesto constante como forma de intervenção sindical. E não teria havido acordo para o aumento do salário mínimo nacional em setembro de 2014. A essas críticas não se juntaram aqueles e aquelas que viram o seu rendimento disponível aumentado no fim de cada mês. Porque esses vivem do seu salário e do seu trabalho. Não vivem para as tricas políticas, não vivem para o frenesim mediático, nem pretendem mais do que viver com dignidade. Sabemos que foi um aumento salarial de apenas 20 euros, mas foi um sinal importante, resultado de negociações difíceis e aturadas com os conselhos sociais, com assento na concertação social e com o governo. E em setembro deste ano voltaremos a propor a atualização do salário mínimo nacional com efeitos em janeiro de 2016. É esta a nossa marca de salário. Não podem ser só os trabalhadores a pagar a crise. Não foram os trabalhadores que a criaram. Foi a ganância de alguns que abalou as sociedades democráticas e destruiu a expectativa de milhões. Foi o capitalismo selvagem e os offshores que teimosamente resistem e sobrevivem, sem que o poder político tenha a coragem de afrontar os seus lucrativos atores. Foi a ambição desmedida e a aposta na maximização do lucro que destruiu o BPN e o Banco Espírito Santo, sem acalcular que nessas instituições existem trabalhadores, milhares de trabalhadores que dedicam a sua existência a servir os seus empregadores e acionistas, muito para além do que está consagrado nos seus vários instrumentos de regulamentação coletiva, desmangando horários, abdicando da família, sofrendo as ofensas diárias, porque são esses trabalhadores e trabalhadoras que dão a cara todos os dias perante
dos clientes, enganados e desiludidos pelo enorme embuste que se criou com a venda de produtos que só para ostentarem as insígnias de determinadas instituições eram um sinal bastante de garantia e de confiança. A mesma desilusão e desconfiança que os portugueses hoje depositam nas instituições democráticas e no poder político, que se deixou maniatar e instrumentalizar pelo poder económico e financeiro, que o povo não elegeu, que o povo não conhece, com quem o povo não contacta e em quem o povo não confia. São os mangas de alpaca das instituições financeiras internacionais, como o FMI, ou o BCE, ou o Banco Mundial, ou os tecnocratas da Comissão Europeia, que vêm dar ordens, fazer ameaças aos intervenientes, gerir os destinos dos países e castigar os povos, cujos governos não estiveram à altura das suas responsabilidades. É tempo dos cidadãos e eleitores portugueses e europeus rejeitar perante a classe política tais comportamentos e atitudes que minam a confiança dos povos nos regimes democráticos e os atiram para os braços da demagogia e do populismo, que depois de chegarem ao poder acabam por se render à evidência de que as suas promessas não podem ser cumpridas. É por isso fundamental, caras e caros amigos, neste 1º de maio, reafirmamos que é fundamental que se fale verdade aos cidadãos. Verdade acima de tudo. É fundamental, caros e caros amigos, que não se prometa aquilo que não se pode cumprir. Se honre a palavra dada. A palavra dada é uma questão de honra e integridade, de caráter e de garantia pessoal. E enquanto os políticos não compreenderem isto, nunca reganharão a confiança dos povos, já que é a única coisa que eles querem quando votam é ter uma vida melhor. É preciso acreditar que isto vai mudar. É preciso acreditar que Portugal tem futuro. Que os nossos jovens, aqui tantos representados pela Associação e por outros, preciso acreditar que estes jovens e aqueles que emigraram, que podem regressar ao nosso país e ao convívio com as suas famílias, com os seus amigos e com os seus colegas, e onde nunca deveriam ter saído, a não ser por uma questão de vontade estritamente pessoal, mas nunca a convite ou sugestão do poder político, ou por sentirem que o seu país não lhes proporciona oportunidades de terem futuro estável em Portugal. Estes jovens, as suas famílias e o seu país, que neles tanto investiram, não vejam o seu investimento florescer junto de si e junto dos seus. É preciso acreditar que os que trabalharam a vida inteira e deixem dar um cumprimento, um abraço formidável a todos os reformados e pensionistas que se encontram nesta festa de 1º de maio e que nos elevem em todo o país, porque eles merecem a devida e merecida dignidade e a serenidade nos tempos que nos restam de vida, e oxalá sejam muitos anos, sem os sobressaltos dos corpos das pensões, nos complementos da forma como os reformados da Canis e do Neto, que são tão essenciais à sua existência, como ao apoio aos seus filhos e netos desempregados e hoje estão outra vez nas suas casas. Sim, é preciso acreditar que haverá uma oportunidade de ingresso no mercado de trabalho para as centenas de milhares de empregados que estão inscritos nos centros de emprego. Muitos deles há mais de 1 ano ou 2 anos. Não esquecemos e nem esqueçamos que há milhares que desistiram de procurar emprego ou que deixaram simplesmente de se inscrever e procurar trabalho. Para isso, é preciso criar as condições necessárias ao investimento público ou privado na reabilitação urbana ou nas obras públicas que ainda vão surgindo, ou na iniciativa de industrialização tão necessária para o país e para a criação de emprego digno. Sem confiança, meus amigos, não haverá reforma económica, nem empregos decentes, não precários e com dignidade e estabilidade. A UGT não quer precariedade laboral,
e rejeita quaisquer alterações à legislação e abre a porta a uma maior flexibilização nos procedimentos, venha ela e onde vier. Rejeitamos esta afirmação da personalidade moral. Caros amigos, companheiros, camaradas e presentes, depois de 4 anos de grandes e incontáveis sacrifícios, o que os trabalhadores precisam é de uma negociação coletiva dinâmica que lhes dê garantias de estabilidade de direitos, porque deveres já eles têm, muito para além do que a decência das relações de trabalho impõe. Os códigos salariais dos funcionários públicos e do setor empresarial do Estado são um retrocesso no acervo de direitos que a negociação coletiva livremente celebrou ao longo de décadas e são um retrocesso das conquistas de abril de há 41 anos. A reposição salarial integral dos salários dos funcionários públicos não é para hoje, nem para amanhã, nem aos 20, nem aos 30, nem aos 40%. É já que nós queremos a reposição dos trabalhadores da vida pública. É um ato de justiça. Faça-se justiça contra essa justiça. Mas, meus amigos, não basta a reposição salarial. É preciso fazer cumprir e cumprir os acordos de redução dos horários das 40 para as 35 horas celebrados na administração local. E aqui estamos com satisfação à assinatura ontem mesmo de um ACF entre o Sindicato da ESAP e a Câmara Municipal de Sintra como verdadeiro paradigma daquilo que queremos propor, o cumprimento das disposições bilaterais negociadas livremente entre as autarquias e os nossos sindicatos. E não cederemos em relação a esta matéria. E há outros que nos acusaram de traição, pois aqueles que nos acusam de traição são sempre os mesmos que nunca estão disponíveis para o consenso e para o compromisso. E nós não queremos esta acusação, não queremos sindicato. É preciso dar condições de trabalho a muitos setores da administração pública, cujos parcos recursos foram ainda mais reduzidos segundo critérios economicistas. Veja-se o caso da Autoridade para as Condições de Trabalho, cujos parcos meios humanos e materiais os impedem de executar o seu trabalho com eficiência, pondo em risco a prevenção, a segurança e as condições de trabalho de todos os trabalhadores portugueses, apesar da sua dedicação e do seu empenho. Assim como a reposição, mesmo parcial, dos complementos de reforma dos ex-trabalhadores do método da Carniz, sempre de acordo com o processo negocial que a UGT ajudou a desenvolver, com os representantes desses milhares de homens e mulheres, com o Governo, que tem que agarrar uma oportunidade que lhes foi dada e cumprida e prometida pelas administrações ao longo destes anos. Vais para a reforma, damos o cumprimento. Foi um convite, foi um compromisso das administrações. Há que fazer cumprir os compromissos, há que falar a verdade, há que se obrigar aqueles que defraudam a lei a observá-la e a serem sancionados quando não cumprem. Caros amigos, não vimos até agora qualquer gestor público incumpridor ser penalizado ou sancionado pela sua má gestão, ou por atos que tenham danosamente prejudicado os trabalhadores e as empresas através de contratos legalmente celebrados. É preciso acreditar que a carga fiscal vai diminuir. Depois de um colossal aumento de impostos, os portugueses merecem ver atenuados os seus sacrifícios. E se a tal mitigação não vai corresponder uma colossal redução de impostos, como se imporia, pelo menos importa a rentabilidade. A introdução dos dois escalões do IRS e a eliminação da sua taxa e imposto injusto e cego que permitam à classe média sobreviver e respirar com a livre. E a UGT não desiste de reivindicar a reposição do IVA da restauração de bebidas para os 13%. Não é uma guerra, nem é uma teimosia da UGT. Teimosia é daqueles que continuam a fazer quase de forma impávida e serena.
ignorando a destruição de empregos e tal alteração que induziu neste setor, para além das falências que provocou em milhares de micro e pequenas empresas. Se o setor do turismo teve o seu melhor ano de sempre em 2014 e se prepara para repetir a dose em 2015, importa dar às empresas e empresários deste setor nevrálgico da economia nacional o necessário empurrão para alavancar e consolidar os seus resultados, em nome do crescimento e do emprego, em nome daquele que foi o desígnio do Congresso do GT em abril de 2013 e que se mantém intacto como a nossa reivindicação. Queremos crescimento, queremos emprego. Os portugueses merecem, Portugal merece, e o GT não deixará de estar por isso. A eliminação da contribuição extraordinária de solidariedade, a revisão em baixa do IMI, o fim das privatizações a todo custo, contra a vontade de trabalhadores, de autarquias e do principal partido da oposição, e até contra o interesse nacional, são reivindicações que a UGT reafirma neste 1º de maio de 2015. A UGT, os seus sindicatos, aqui tantos representados atrás de mim, pelos seus líderes, que não traem a sua consciência, não traem os seus trabalhadores, não traem o que representam, não traem a democracia e não traem a liberdade. Pelo contrário, todos os dias lutam e se sentem pela manutenção, conquista e melhoria dos nossos direitos. São eles, sindicais portugueses da UGT, que exigem a manutenção e a melhoria do Estado Social. A educação para todos, a escola pública, o conhecimento e a cultura são pilares fundamentais para o desenvolvimento harmonioso e sustentável do povo. O Estado não se pode omitir da sua responsabilidade em promover a coesão social, não entregando ao setor privado funções que são e devem continuar a ser suas. O Serviço Nacional de Saúde é uma conquista de abril e a UGT bater-se-á pela sua manutenção a favor de todos e de todos os portugueses. A defesa e preservação do Serviço Nacional de Saúde merecem um continuado investimento do Estado, constituindo-se como um dos seus principais pilares sociais, garantindo o acesso a todos de forma universal e justa. A segurança social pública merece uma profunda reflexão face ao difícil quadro económico e social do país. A serenidade deve presidir à discussão sobre a sua sustentabilidade futura, fora do ruído das campanhas eleitorais, mas envolvendo os partidos políticos e os parceiros sociais. Relembramos que a última reforma da segurança social foi feita com o envolvimento de todos estes atores, principalmente os parceiros sociais em consultação social, e a UGT também aí teve um papel relevante na obtenção do acordo definitivo. A segurança social é nossa, é dos trabalhadores, para ela responda, é nossa, não é do Estado, não é para ninguém, é nossa. Cabe aqui, amigos e amigas, uma palavra quanto ao papel determinante da segurança social no combate à pobreza e à exclusão, que constituem um aprofundamento das desigualdades, agravadas nos últimos anos devido às políticas de austeridade e ao empobrecimento a que temos estado condenados. O poder político não pode aliar-se de mais de 2 milhões de cidadãos que estão no limiar da pobreza e da dignidade humana, abrangendo todos de forma injusta, designadamente milhares de crianças e muitos milhares de trabalhadores no ativo. Caras e caros amigos, caras e caros companheiros e camaradas, caras e caros homens e mulheres, trabalhadores e trabalhadoras deste país, neste 1º de maio, quero dizer-vos que é com redobrada esperança que olho para o futuro. Somos um país tão antigo, com cerca de 900 anos de história e de uma imensa Portugalidade. Foi aqui, nesta região, que nascemos há 900 anos e onde nos começámos a mostrar ao mundo. Foi no Porto e no Norte de Portugal que vivenciámos alguns dos momentos mais marcantes da nossa história. Foi daqui que se fez a partida para o combate e o afastamento do absolutismo e da teoria do pensamento único do século XIX. É aqui que reside e vive uma população
Porto do saúdo a todos e aos portugueses em geral. Dizemos, caros e caros amigos, que há caminho para desbravar, mas que o GT e os seus sindicatos, as suas federações, as suas uniões distritais e regionais não desistirão de procurar dar contributos para as soluções que Portugal precisa. Como ontem fizemos aos partidos políticos, entregando o nosso guião para a legislatura, aprovado pelo Secretário Nacional 29 de Abril, por unanimidade da Comissão. É assim que nós somos, é assim que iremos continuar, em diálogo e em concertação. Porque os portugueses precisam de nós, precisam de uma gente forte, precisam de uma gente coesa, precisam de um sindicalismo presente, de proximidade, que esteja no terreno e não sentado na poltrona da sede do sindicato. Portugal precisa de nós, precisa de sindicalistas com soberba, precisa de sindicalistas não tenham medo, porque nós somos a voz dos que não têm voz em Portugal. Não nos resignaremos.